Oi, gente, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês, nesse vídeo, alguns erros e acertos na pele madura. Espero muito que vocês gostem e assistam até o final, que vai valer muito a pena. Lembrando que eu só maquiei ela por trás, né, para não ficar na frente do vídeo, para vocês poderem visualizar melhor aí todo o passo a passo, tá bom? Então, eu comecei pela limpeza da pele dela, né? Na maquiagem a gente tem 3 passos aí fundamentais, que é a limpeza, tonificação e hidratação. Usei a esponja de limpeza e tônico hidratante da linha da Daisy Peroso. Depois eu borrifei um pouquinho de água termal por toda a pele dela, né, para iniciar a hidratação. E depois, para potencializar, eu vim com esse hidratante também da linha da Daisy Peroso, o Hydra Blend. Pele madura, ela precisa de muita hidratação. É uma pele que a gente percebe que já não tem, né, muito viço, então a gente precisa devolver o viço para essa pele, hidratando, caprichando bem na hidratação. Então, eu vim aplicando com o pincel Duo Fiber, é o mesmo que eu usei ali para espalhar a água termal pelo rosto dela. E agora nós vamos para o primer. Eu vou usar esse Blur Mágico da L'Oréal. Ele é como se fosse uma massinha, então ele preenche super bem as linhas, as rugas, os poros mais dilatados, né? E aí eu venho com um pincel e vou empurrando esse produto, fazendo com que ele entre na pele dela, né? Para ele dar aquele efeito óptico, deixar essa região mais lisinha, para depois eu vir com a base. Então, é bem importante você vir dando batidinhas, fazendo com que esse produto ele penetre bem na pele, né? E não só aplicando assim de qualquer jeito, que pode ser que a base escorregue ali e não tenha aderência, tá? Então, é bem importante esse passo. Vou usar a base da Revlon a 250, então na pele dela, que é a cor dela. Antes eu vou vir aqui, ó, fazendo a correção da olheira dela. Desse lado, eu vou maquiar ela como se eu estivesse maquiando uma pele mais jovem, né? Para vocês verem alguns erros que a gente acaba cometendo, né, na pele madura. E do outro lado eu vou fazer de uma forma mais sutil, mais leve, e eu vou mostrando todo esse passo a passo para vocês. Então aproveita, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like, seu comentário, compartilha esse vídeo aí para me ajudar no crescimento do canal, tá bom? Não custa nada, é gratuito, não custa nada você me ajudar, né? Então, olha só, apliquei corretivo Canelle, então, por toda a região aqui da pálpebra inferior dela, alonguei um pouquinho ali para as laterais, dei uma boa camuflada nessa região. É errado usar um corretivo de alta cobertura? Gente, na maquiagem não tem certo, errado, né? Mas tudo vai muito questão do bom senso. Então, pele madura, menos é mais, né? Então, eu usei um corretivo de alta cobertura ali, o que não seria indicado, não seria o ideal para a pele dela, mas eu fiz para vocês verem o resultado final. Desse lado, eu venho aplicando a base da Revlon diluída. Venho dando leves batidinhas, a esponja está levemente úmida e venho dando batidinhas. A minha modelo de hoje, ela é minha sogra, é a Ju, e ela veio, né, aceitou o convite aí para ser minha modelo. E eu vou fazer desse lado aqui do rosto dela a maquiagem que ela gosta que eu faça na pele dela. Então, de um lado eu tô respeitando o gosto da minha cliente, do outro eu tô fazendo da forma que se eu estivesse fazendo uma pele mais jovem, né? Já expliquei isso pra vocês. E do lado de cá, então, eu venho aplicando a base da Revlon sem diluir. Então, um lado ela está diluída e do outro lado ela está pura e com corretivo de alta cobertura. Aqui agora eu vou fazer a correção também da olheira dela ali com corretivo e já criando pontos de iluminação. De um lado eu coloquei pouquinho produto e do outro lado eu coloquei mais produto. Olha só, eu faço esses movimentos para ele entrar bem ali nos vincos, para não ficar craquelando, né, sobrando produto. Então eu faço dessa forma, sempre com uma esponjinha, dando batidinhas, venho dando acabamento. E agora eu vou fazer a mesma coisa ali do outro lado. A base já deu uma camuflada ali na olheira dela, né, já neutralizou. E esse corretivo agora é mais para iluminar mesmo. Venho com o pó translúcido, esse é da Roche Makeup, o Roche Makeup. E da mesma forma que eu apliquei bastante produto desse lado do rosto dela, eu tenho que aplicar o pó de forma proporcional. Então, bastante produto, bastante pó. Do outro lado, eu venho com o pincel aplicando pouquinho pó, porque eu usei pouco produto, então eu venho com pouquinho pó. Agora, eu varri todo o excesso de pó translúcido do rosto dela
E do outro lado eu vou aplicar um pouquinho só de pó, só para selar essa base, para ela não transferir. Então, é bem importante. Mas vocês viram que foi bem pouquinha a quantidade de pó que eu apliquei aqui nesse lado do rosto dela. Eu vou fazer um contorno somente em pó, eu nem quis fazer em creme para não pesar ainda mais essa maquiagem do lado direito, né? E do lado esquerdo ali eu vou fazer em pó também. Então, peguei o pó da Pupa e vim fazendo um leve contorno aqui no rosto dela. Do lado direito eu marquei um pouquinho mais e do lado esquerdo eu fiz bem sutilmente. Só devolvi algumas sombras aqui pro rosto dela, né, de forma sutil, nada marcado, exagerado, porque a intenção dessa maquiagem é realçar a beleza dela, respeitando o gosto dela. Eu já conheço os gostos dela, ela sempre me fala, né? Então tá tudo certo. E do outro lado eu resolvi fazer um contorno ali no nariz. Esse contorno, gente, tem muitas clientes que assustam. Teve uma cliente que perguntou se eu tinha sujado o nariz dela, então é bem complicado, né? A gente precisa sempre respeitar o gosto da nossa cliente e não impor o nosso gosto pessoal, né? Então, apliquei um blushzinho rosadinho ali nas maçãs dos dois lados. Percebam que eu não uso iluminador em pele madura. Aqui desse lado eu vou aplicar o iluminador para vocês verem o quanto ele realça as linhas, as rugas. Bem nessa região que a gente aplica o iluminador, que é o osso zigomático, realça demais as ruguinhas, né? As linhas. Olha só na testa o quanto evidenciou ali. Essa ruguinha que ela tem ali, evidenciou muito com o iluminador. Agora eu molhei com o Fix, né? Molhei bem a pele dela. E do outro lado eu uso apenas um blush com uma leve cintilância para dar aquele viço para a pele, né? Mas não uso iluminador, não uso iluminador em pele madura nenhuma, gente. É a forma que eu gosto de trabalhar e a forma que eu tô passando para vocês. Desse lado da sobrancelha, eu vou preencher com a pastinha de sobrancelhas da Sueli Makeup na cor 15 e um pincelzinho chanfrado. Eu vou deixar essa sobrancelha mais marcada, né? E do outro lado eu vou fazer de uma forma bem sutil, a forma que ela gosta que eu deixe a sobrancelha dela. Então, aqui depois eu vou recortar também essa sobrancelha para ela ficar ainda mais demarcada. Do outro lado, eu vou usar uma máscara para as sobrancelhas da cor do cabelo dela. Preencho toda a sobrancelha com essa máscara e depois eu venho com a mesma pastinha, só corrigindo algumas falhas nas sobrancelhas, mas de forma bem sutil. Percebam que é a mesma pastinha, só que de um lado com mais intensidade e do outro, né, de forma leve, pouquinho produto. Olha só, o mesmo produto e dois resultados diferentes, né? Agora eu vou aplicar corretivo na pálpebra móvel e fixa dela. Eu apliquei o corretivo mais hidratante nas duas pálpebras, que foi o corretivo da MAC, que eu usei para iluminar ali abaixo dos olhos. Então, eu apliquei o corretivo da MAC na pálpebra dela, né, nos dois lados. Só que no lado de cá eu vou pesar um pouquinho mais para vocês verem também. E é bem importante nessa hora não pesar no corretivo, não usar um corretivo de alta cobertura, porque tudo que coloca em excesso ali na pálpebra vai craquelar, né? Vai abrir, não vai ficar legal. Então, quanto menos produto, melhor. Aqui agora eu vim limpando abaixo da sobrancelha dela, recortando, deixando bem demarcadinha. É errado? Não, não é errado. Desde que seja o gosto dela, que ela goste, né? Que ela se olhe e se goste desse resultado, não tem problema nenhum. Como eu falei, a minha cliente aqui, né, a minha sogra, ela gosta de uma maquiagem que realce a beleza dela, mas que não a transforme. Então, eu sempre respeito muito o gosto dela. Agora, eu vou usar uma sombra cintilante, outra coisa que eu não uso em pele madura. Olha o quanto que a sombra cintilante, ela realça a flacidez ali da pálpebra, né, as linhazinhas, realça muito. Por isso, eu não uso produtos que tenham brilho na pele madura, né, o iluminador, a sombra cintilante. Então, eu sempre opto por produtos mais opacos, né, para não realçar o que elas não querem que realce, né. E agora eu vou pegar esse outro tom de marrom bem clarinho da paleta e vou escurecer aqui o cantinho externo do olho dela. Essa técnica é bem fácil, bem rápida de fazer, até mesmo na automaquiagem. É super rapidinho e fica um olho muito bonito. E se for pele madura, a dica que eu dou é não usar a sombra cintilante, usa uma sombra mais opaca ali no cantinho interno, que vai ficar incrível. Agora,
eu vou pegar a mesma sombra que eu usei do outro lado e vou aplicar aqui, ó, no cantinho externo. Gente, começar pelo canto interno ou externo não tem certo e errado, tanto faz, você pode começar pelo interno, pelo externo. Vocês viram ali que de um lado eu comecei de uma forma e do outro lado de outra, mas não altera no resultado final, tá bom? Agora, eu vim com essa sombra bege bem opaca da paleta da Atelier Paris e apliquei ali, ó, no cantinho interno do olho dela, dando batidinhas, né? Na pálpebra eu sempre trabalho com o pincel dando batidinhas e percebam como, olha só como não realça, né? Então, fica bem discreto, fica muito bonito. Desse lado do olho dela, eu vou colocar uns cílios, que tem o cantinho externo mais alongado, né, que dá aquele efeito gatinho. E nesse aqui eu vou colocar o cílio, que o centro dele, os pelos são mais longos, para vocês verem a diferença também que faz no olhar. Apliquei uma sombra marrom mais escura no cantinho externo. Olha o que eu falei para vocês, o quanto que de um lado levantou o olhar dela e o quanto que do outro lado caiu, né, ficou o olhinho mais caidinho. Então, a escolha dos cílios postiços também é muito importante, né? Respeitar o formato do olho aí da sua cliente. Apliquei máscara, essa é da Maybelline, apliquei nos cílios dela. E agora, desse lado, eu vou aplicar uma sombra marrom bem escura, vou pesar aqui. E do outro lado, eu vou aplicar aquela sombra bem clarinha que nós aplicamos no côncavo dela. E olha a leveza que deu no olhar, né? Do outro lado já ficou bem marcado, já ficou mais carregado. E vou aplicar também máscaras nos cílios inferiores dela, para deixar aquele olhar bem aberto, né? Fica muito bonito. Nos lábios dela eu vou usar um batom da MAC, ele é na cor marrom e ele tem um fundinho rosado, então ele fica muito bonito. Agora anotem essa dica aí pra vida. Pele madura, eu sempre uso batons mate. Por que mate? Porque ele não vai ficar entrando nos vincos da boca, né? Se você usa um batom muito cremoso, ele acaba entrando nos vincos e aí dá a impressão que o batom está borrado. Outra dica muito legal é você fazer o contorno do lábio com um lápis bem sequinho e depois você vir aplicando o batom. Então, dessas duas formas, super funciona e o batom não vai ficar com aquele aspecto de borrado, né? Então, olha, só por essa dica aí, eu acho que você já deveria deixar um like nesse vídeo, hein? No meu curso online, eu dou várias dicas para pele madura, eu ensino a maquiar pele madura, ensino vários truques, passo várias dicas que eu tenho certeza que vocês não vão errar mais na hora de fazer uma pele madura depois de você se tornar meu aluno. Vou deixar o link do curso aqui abaixo desse vídeo, combinado? Finalizei jogando um pouquinho mais de fix para fixar a maquiagem, devolver a hidratação para a pele dela, o viço. Qual lado da pele tá mais confortável? O lado esquerdo. Esse? Isso. Tá, esse tá mais confortável. Uhum. Tá. Então, analisando agora os dois lados, a gente percebe, né, que o lado direito pra mim, mas é o contrário pra vocês, ele tá muito mais bonito no vídeo, ele fica mais bonito em fotos, mas pessoalmente e respeitando o gosto da minha cliente, é o lado esquerdo que ela se sentiu mais confortável, é a maquiagem que ela mais gosta, uma maquiagem que realça a beleza, mas não pesa, né? Então, eu queria mostrar pra vocês aí esses erros e acertos na maquiagem. Não quer dizer que o que eu acho certo pra você pode ser errado e o que você acha errado pra mim pode ser certo, né? O que vale aí é o bom senso na hora de fazer uma maquiagem. Então, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve aqui no canal, deixe seu like, seu comentário e compartilha para me ajudar no crescimento do canal. Um super beijo e até o próximo vídeo.